Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 83, conforme o amor. Mas se por causa da comida se contristas teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, carta aos Romanos, 14, 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Nossa boa noite igualmente extensiva aos nossos irmãos que depois vão nos seguir aí, vão ouvir, né, esse trabalho pelas redes sociais. Desejamos a eles igualmente a mesma paz do Cristo em seus lares, com as famílias. E é um momento em que nós vamos olhar para nós mesmos, como espíritos que nós somos, né, reencarnados, para estudar sobre esses assuntos, sobre o que é importante para que os nossos objetivos aqui na Terra estejam sendo cumpridos. Porque nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é progresso espiritual, é aprimoramento. Então, os nossos estudos têm servido para isso, para nos lembrar essa realidade espiritual, para nos apontar os caminhos, né, que nos conduz a esse aprimoramento. Então, antes de propriamente dito abrirmos a nossa reunião, nós desejamos àqueles que estão nos visitando, né, se houver aí pela primeira vez, as nossas boas-vindas. A gente espera que goste. Os que estão vindo pelas primeiras vezes também continuem conosco, para a gente fortalecer cada vez mais esse núcleo de atividade espiritual. Hoje, nós temos conosco a presença do Jean, Jean, que é da USE Regional, e hoje veio, para nossa alegria, trazer um pouco, né, dos seus estudos, das suas meditações, e veio repartir isso conosco. E certamente será de grande proveito para
o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Então, como sempre a gente faz, nós vamos abrir a nossa reunião no clima da oração, pedindo a proteção, para a nossa reunião e para todos nós, porque nós, nesses momentos, somos igualmente assistidos, recebemos energias novas que nos preparam para as lutas que nos aguardam daqui a pouco. Nós juntos vamos mentalizar Jesus Cristo, Mestre e Senhor das nossas almas. Em seu nome estamos iniciando a nossa atividade nesta noite. Permita, Divino Mestre, que os emissários do seu amor e da sua luz estejam conosco, repartindo conosco as sementes do Evangelho e da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Certamente, esses conhecimentos nos ajudarão a vencer a nós mesmos e a vencer os desafios que a nossa experiência na Terra nos oferece. Com gratidão na nossa alma, Divino Mestre, abrimos a nossa reunião, pedindo sempre que a sua luz e a sua paz permaneça sempre conosco. Assim seja. E nós vamos, a partir de agora, ouvir o Jean. Ele vai falar sobre as leis morais no lar e na sociedade. Então, com você, Jean, bom trabalho, Deus te proteja. Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós presentes aqui, o pessoal que vai ouvir esse bate-papo. Eu espero que nós possamos, na noite de hoje, nos fortalecer ainda mais o nosso conhecimento e que nos leve à nossa transformação moral. Como já foi dito, meu nome é Jean, eu frequento o Centro Espírita Francisco de Assis, na Vila Escarabuce, e também no Seara de Abraão, que fica lá no Aeroporto 3, um Centro Espírita novo. A gente tem participado de algumas atividades lá. Então é uma grande alegria visitar as casas espíritas e eu agradeço o convite dessa casa por estar aqui hoje, aprendendo, porque toda vez que a gente vem apresentar alguma coisa, quem mais aprende é quem fala, porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso mesmo. E aí, toda vez que eu vou estar falando, oh, será que você coloca isso em prática? Será que você está vivendo isso? Né? Será que você está se esforçando nesse sentido? E a proposta de hoje é falar das leis naturais, ou leis morais. No ano de 1857, Allan Kardec, o Lit Leon Denis Pai, apresenta à sociedade daquela época uma obra chamada Livro dos Espíritos, que inicialmente tinha 500 questões. Nós hoje utilizamos a obra de 1860, com mais de 1019 questões, porque se a gente for contar as subquestões, aí vamos chegar a quase 1200 questões, fora os verbetes que Kardec faz. É muito interessante que nós temos dois estudiosos, Herculano Pires, que já está no plano espiritual, e agora o Cosme Márcio, fazendo um trabalho maravilhoso, que percebeu que a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a base, que é o arcabouço da doutrina espírita, ela possui uma didática, onde tem como segunda obra o Livro dos Médiuns. E o aprofundamento desse Livro dos Médiuns seria a segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte seria aprofundada em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e a última parte em O Céu e o Inferno. E a primeira parte seria tanto o aprofundamento na Gênesis como no próprio livro. É interessante, nós espíritas dizemos que o Espiritismo é a terceira revelação. Opa, se ele é a terceira revelação, é sinal que existiram duas. E aonde estão essas duas? Para nós, a primeira revelação está contida no Velho Testamento e a segunda revelação no Novo Testamento. E o que permaneceu para nós? As leis morais. Tudo que vem do Velho Testamento ou do Novo Testamento, o que permanece são as leis morais. Mas antes de nós adquirirmos esses conhecimentos,
por meio do processo reencarnatório, no qual nós temos como uma verdade a reencarnação, esse princípio dogmático filosófico, nós passamos por um processo evolutivo que antecede isso. E nesse capítulo, que vai falar das leis morais, nesse item do Livro dos Espíritos, ele também antecede dizendo sobre o nosso processo evolutivo, que nós, como seres espirituais, fomos criados simples e ignorantes. Simples em relação a entender as coisas que nos concernem, e ignorantes em relação à lei, as leis que nos envolvem e o ambiente mesmo que nos envolve. Quando nós somos criados simples e ignorantes, a nós foi incutido uma lei que está na nossa consciência, que é a lei de Deus, que nada mais é do que essa lei natural. Uma lei que vai se despertando e vai sendo compreendido no processo evolutivo. Então, durante muitos e muitos anos, nós vamos assimilando essa lei, compreendendo essa lei, com a vivência que nós temos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o ambiente e despertando a nossa inteligência e adquirindo moralidade. Todos nós tivemos um começo, todos nós, e seguimos para perfeição, ou próximo dela, porque somos espíritos perfectíveis. Então, nós temos que ter a certeza disso. Nós somos seres espirituais, tendo experiências materiais no momento. Porque hoje, no momento que nós estamos encarnados, nós já não somos mais espíritos primitivos, espíritos que convivem na caverna e que não têm noção do que é. Nós já temos essa ciência em nós. Nós sabemos que somos seres além desse corpo material e que influenciamos e somos influenciados por encarnados e desencarnados. Esse é um ponto. E independente de religião, isso é comum até para o ateu. E qual está o diferencial de nós como considerados espíritos cristãos? É compreender ainda mais essa lei. Lei essa que vem com o tempo sendo despertada por meio da nossa convivência e por meio das nossas práticas. Moisés vem e retira espíritos que estavam presos, que tinham se transformado quase em animais, porque eles tinham virado escravos, levam para o deserto. Essa turma toda desencarna, apesar de ter um primeiro contato com o monoteísmo. Depois nós temos Jesus. Após 1500 anos após Moisés, aparece Jesus. E é muito interessante que Jesus vem, no primeiro momento, e isso é uma lição colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz que ele não veio destruir a lei. E qual é essa lei? A lei dos profetas, a lei de Deus. Essa lei que está na nossa consciência. As leis civis de Moisés, as leis civis da época de Jesus passaram. E as leis civis da época de Kardec também passaram. Mas as leis morais permanecem vivas em nós. Porque quando fomos criados, como foi dito, foi colocado em nossa consciência. E nós vamos despertando e ampliando ainda mais esse conhecimento e adquirindo mais responsabilidade. Um assunto muito comum que nós ouvimos falar é que nós temos o livre-arbítrio. Temos sim. Fomos criados simples e ignorantes e temos o livre-arbítrio. E a partir do momento que eu passo o processo evolutivo e vou adquirindo responsabilidades, esse livre-arbítrio vai se ampliando cada vez mais. Hoje, se nós formos perceber e ter a certeza de que o Cristo é o nosso modelo e guia e é o governador do planeta Terra, nós podemos dizer que é o espírito que mais possui livre-arbítrio, porque é o que mais tem responsabilidade. Então, só para a gente pensar. Às vezes a gente fala muito de liberdade, de livre-arbítrio, mas a gente esquece que ela está aliada muito à nossa responsabilidade. A vinda do Cristo nos trouxe a era do Espírito, mas nós ficamos praticamente 18 séculos aí num nevoeiro
um nevoeiro de religiosidade exclusivista, ou não entendendo o que estava sendo explicado em relação ao Cristo, a prática do amor e da caridade, a convivência com o Cristo verdadeiro, devido a várias questões. Somos muito gratos à denominação católica pelos seus arquivos registrados. Baseados nisso é que nós temos as grandes bibliotecas, mas nós tivemos muitas falhas por esses mesmos companheiros, no qual talvez pode ter sido muitos de nós, que estavam lá aguardando e pregando de costa e muitas vezes em outra língua, que não era compreendido. E aí vem Kardec, um espírito de segunda ordem provavelmente, por ter a lucidez de pegar os ensinamentos do Cristo, a lei de Deus que não foi destruída ou que não foi modificada, e nos esclarece. E o Livro dos Espíritos, juntamente com o Livro dos Médiuns, nos traz a base de uma ciência que requer estudo aprofundado para que possa ser compreendido. Digo muito que a palestra ela é muito importante, para que nós possamos, naquele momento, num dia que não foi muito legal, a gente ter ouvir, escutar alguém falar, mas a importância primordial está no estudo aprofundado, metódico, em grupo ou sozinho na sua casa, aonde nós possamos trocar experiências e entendimentos, aonde se questione, se duvide, se não acredite, leve aos questionamentos, coisa que o Kardec fez, sempre estudando o assunto e não as pessoas que discordam ou não de determinado tema. Então isso é muito importante para nós. A doutrina nos leva, é a doutrina dos livros, que nos leva ao estudo contínuo e aprofundado. E aí, como eu dizia, da didática do Livro dos Espíritos, ele dividido por essas obras, nós temos uma obra que é a obra mais vendida no movimento espírita e até mesmo fora dele, que é o aprofundamento dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse livro também possui uma didática. Nós não podemos esquecer em momento algum que Kardec é um espírito pedagogo. Ele pegou os ensinamentos do Espírito de Verdade e organizou de uma forma pedagógica para que nós não utilizássemos de desculpas para não colocar o ensinamento do Cristo Redivivo em prática. Então ele é muito claro. E aí Kardec pega um livro, em 1863, ele sai de Paris, vai para a Normandia para descansar, porque ele já era um idoso, já com 54 anos, naquela época era um idoso, ele já era um cardiopata, então ele se retira para montar uma nova obra que ninguém conhecia, nem mesmo a esposa. E ele manda uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, perguntando a importância daquela obra. E os Espíritos respondem que essa obra mostraria a beleza do arranha-céu, que é a doutrina espírita. Que ela questionaria várias questões, mas teria um grande apoio na vida particular e social de cada um de nós. Então Kardec elabora essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente tendo o nome de Imitação do Evangelho, pedido em solicitação do Sr. Didier para que mudasse o nome para não ter conflito com a igreja. E ele vem nas primeiras lições falar dos princípios básicos da doutrina espírita. Então nós espíritas sabemos que Deus é bom, justo e misericordioso. Nós temos como modelo guia Jesus. Nós sabemos da pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos da possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados, e encarnados como encarnados. Nós sabemos da possibilidade do processo encarnatório da pluralidade das existências. Esse é o que Kardec conversa com a espiritualidade e nos traz a primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele nos traz as bem-aventuranças, que é aonde nós devemos chegar, como nós devemos agir para sermos espíritos bem-aventurados, espíritos que não precisam mais reencarnar, apenas encarnar em missão.
Depois, antes dele dar uma cutucadinha, quando ele fala das aflições, da primeira bem-aventurança, ele vem e fala do Cristo Consolador. Para dar uma acalmada, porque a gente assusta, né, no primeiro momento. Bem-aventurados os aflitos. Depois ele vem falar das outras bem-aventuranças. E complementa ainda, nos dando lição de como viver no mundo social após aprender as bem-aventuranças e depois pedir, agradecer e louvar no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente vai falar de leis naturais, ou leis morais, ou leis divinas, nós temos esse aprofundamento no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os espíritos, e aí Kardec até pergunta, mas nós precisamos dividir as leis em 10 partes? E ele diz, olha, isso foi feito, os espíritos respondem, isso foi feito por Moisés, mas também facilita a compreensão de vocês. Só que a mais importante é a lei de amor e de caridade. Então, quando a gente traz esse assunto para a casa espírita, é com a proposta de nós fazermos uma autoavaliação. Nós somos espíritas, os espíritos que acreditamos no processo reencarnatório. Segundo a lição do Evangelho, planetas de provas e expiações, nós já somos espíritos exilados. Nós aqui. O Evangelho surge em 1864. Nós já somos espíritos exilados. Então somos espíritos que temos conhecimento. Não podemos alegar ignorância de um pouquinho da lei de Deus que está na nossa consciência. Nós não temos plenitude como Cristo, podemos dizer. Mas nós temos consciência do que é o certo e o que é o errado. Do que é o bem e o que é o mal. Nós já temos essa consciência. Nós já temos consciência de que até deixar de fazer o bem já é o mal. A ociosidade, a inutilidade, a falta de ocupação já é fazer o mal. Já é fazer o mal. Então isso nós já temos consciência. E nós tivemos, Deus é tão misericordioso que foi gradual esse ensinamento. Nós tivemos Moisés com a primeira revelação, depois nós tivemos Jesus, depois nós temos agora a doutrina espírita, e ela cada vez mais sendo esclarecida, porque cada vez que nós lemos as obras fundamentais, nós temos uma compreensão diferente. Eu posso estar enganado, mas quando a gente lê uma obra, pelo menos isso acontece comigo, eu leio um capítulo do Evangelho, ou dessas perguntas, hoje, se eu ler amanhã, a compreensão é completamente diferente. A minha ampliação de percepção é muito maior. Então, se eu posso ler o Evangelho durante 20 anos, 30 anos, a encarnação inteira, o que eu compreendi quando eu li ele pela primeira vez, provavelmente ela está ampliada ao final da minha encarnação. Por quê? Essa obra, ela é atemporal. Ela foi feita, organizada por um espírito, provavelmente da segunda ordem, estou falando de Allan Kardec, e ele fez uma obra para espírito. Ele organizou junto com a equipe do Espírito de Verdade para as almas e não para corpos. Então ela vai servir durante muitos anos ainda, ou milênios. E aí, quando a gente vai falar das leis morais, para facilitar ainda mais, Kardec pega essas leis, divide em 10 também, e pergunta tudo o que era possível da época, entendido da época, sobre a lei de adoração, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de convivência social, a lei do matrimônio, tudo que pudesse envolver a minha convivência no lar e na sociedade. Então nós temos aí 300 questões, quase 300 questões, para conversar sobre questões do lar e questões da sociedade. Isso elas se misturam, Não podemos dizer que a sociedade nada mais é do que a continuidade ou reflexo do que eu tenho no meu lar. E aí o que eu faço? Como tem sido a minha sociedade? Reflexo do meu lar. E o meu lar reflexo de mim. Então aí cada um de nós pode avaliar como está o meu lar, como está a minha sociedade, como eu estou. E aí se nós fizermos o inverso, como se tivesse um extraterrestre, um irmão nosso, viesse aqui e olhasse para a sociedade hoje, ela conseguiria dizer como está cada indivíduo desse planeta. Porque a nossa sociedade nada mais é do que reflexo do que nós somos.
Mas não do que eu aparento ser, mas do que eu sou. Porque nós espíritas temos uma orientação sobre o bom espírita. O verdadeiro espírita é aquele que, além de ter o conhecimento, ele sente. E sentir é vivenciar. Então, quando eu tenho uma dificuldade no meu lar, na sociedade, no meu trabalho, no trânsito, eu vou pensar, vou lembrar, vou abalizar os meus sentimentos, as minhas reações, as minhas avaliações, a minha fala, o meu pensamento nos princípios básicos da doutrina espírita. Quando eu vejo alguma deficiência, vamos dar um exemplo, em uma criança, em um espírito que vem num corpo limitado de alguma forma, eu vou compreender que ali existe a justiça de Deus. Eu vou compreender que aquilo nada mais é do que efeito do processo encarnatório e que está tudo certo. Se eu passo pela dor hoje, se eu passo por alguma dificuldade, eu devo ter plantado ou nessa ou outras encarnações. E muitas vezes é nessa mesmo. É só nós observarmos. Mas vamos focar agora no nosso lar. Qual é o meu comportamento como cristão? Hoje, eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, abracei minha esposa, meu esposo, falei que gosto, fiz um elogio dentro de casa. Dentro de casa. Só que antes disso, eu olhei para mim no espelho e falei, obrigado Deus por esse corpo que eu habito. Hoje às vezes ele manca, ele está envelhecido, ele não está mais do jeitinho que eu quero, mas obrigado pela oportunidade de estar encarnado. Porque se eu não começar a olhar para mim como uma bênção, como uma dádiva de Deus, como uma centelha divina, eu não vou conseguir fazer isso com o outro. Primeiro, a transformação é comigo. Eu tenho que me transformar. O trabalho, o dever de mudança, o dever para com o outro começa primeiro comigo. Comigo. Das mudanças dos meus princípios. As virtudes primeiro têm que ser trabalhado comigo. Porque eu só vou conseguir auxiliar o outro quando eu modificar. Quando o meu coração for purificado. E nós não estamos falando aqui de perfeição. Nós estamos falando de esforços, como a doutrina nos pede. Esforços para ser um homem de bem. Então, primeiro eu tenho que trabalhar em mim. Só que a via é de duas mãos. Não tem como eu trabalhar só comigo se eu não tiver envolvimento com o outro. Empatia, comprometimento, obediência, resignação, às vezes renúncia. Porque a maior virtude é aquela que está envolvida num sentimento de desprendimento, desinteresse total de si mesmo, dos seus desejos, da sua vontade, dos sentimentos egoístas que às vezes a gente ainda possui e nós estamos aprendendo ainda. E qual é o meu comportamento dentro de casa, com meu filho, com minha filha, com minha sogra, com a minha cunhada? Esses ensinamentos das leis morais já calam o meu coração? A minha conduta de perdão, de benevolência, de indulgência já tem sido colocada em prática? Porque às vezes a gente acha que nós somos caridosos. Nós temos essa bandeira da caridade. E para a sociedade, o espírita é considerado muito caridoso. Só que às vezes eles são um pouquinho equivocados. Porque doar cesta básica, doar alimentação, isso é ser beneficente. E beneficente até o ateu é. Até o ateu é. Ele não precisa ter nenhuma religião para saber que o outro, semelhante a ele, precisa de no mínimo o necessário para sobreviver. Agora, ser benevolente, que envolve um dos itens aí, um dos componentes da caridade, é outra coisa. Além da beneficência, eu ainda sou benévolo. Eu assumo aquela criatura. Eu assumo aquele trabalho desinteressadamente. Eu não só levo a cesta básica, eu levo
o meu apoio, o meu carinho, o meu ouvido. Eu ausculto aquela alma e ajudo a progredir. Eu não dou aquela cesta básica para o desencargo de consciência. Não. Ah, vamos lá para o desencargo de consciência. Já é um começo. Porque até ontem nós enterrávamos nossos queridos e nem chorávamos. Tinha 10, 20, 30 filhos e éramos quase como animais irracionais. Hoje não, nós temos trabalhado os sentimentos, tentado trabalhar. Porque no processo evolutivo, no começo nós somos só instinto. Nós estamos saindo da fase das sensações para os sentimentos. Mas isso nos requer muito suor, nos requer dedicação plena ao outro, desinteressadamente. Só que aí envolve a renúncia de si, dos seus desejos. Só que a gente só consegue fazer isso se eu tiver a certeza de que eu sou um ser espiritual. Que tudo passa. Que se de alguma forma eu fui magoado, ofendido, vai passar. Tá tudo certo. Se eu estou colhendo aquilo, é que de alguma forma eu plantei. Talvez eu não lembre, mas o que importa? Façamos a colheita e aproveitamos o que seja bom. Nós temos um companheiro que fala que é como a colheita de feijão. A gente tira o feijão e a outra parte a gente transforma em adubo. Então, para a gente repensar. Ótimo, estou trabalhando isso. E na sociedade? Como é o meu comportamento no meu trabalho? Como é meu comportamento no trânsito? Vamos brincar conosco que estamos aqui. Nós paramos na frente de alguma garagem aqui para entrar no centro? Opa! Então, nós não aprendemos ainda. Nós não temos problema com o vizinho. Precisa o vizinho vir brigar com a gente para a gente não parar na porta da garagem? Eu ainda brigo no trânsito? Eu ainda fico nervoso? Porque o outro está mais devagar e eu queria que ele corresse? Porque eu estou atrasado? Não ele. Eu que saí atrasado? Eu ainda tomo banho de meia hora? Se tem gente que nem banho, nem água tem. Ah, mas eu trabalho tanto, eu tenho direito. Tudo bem. Porque nós estamos fazendo uso do que hoje nos é ofertado. Eu tenho 1000 pares de sapatos, sou uma centopeia que precisa de 100 pares de sapato, enquanto o outro não tem nada. Eu sou um bom enfermeiro, eu sou um bom professor, eu sou um bom advogado, eu sou um bom lixeiro, eu sou um bom médico, eu sou um bom coordenador de reunião de casa espírita, eu tenho contribuído na casa espírita de alguma forma, ou eu ainda vou na casa espírita como eu ia na igreja católica ou evangélica, onde tem a preleção. Eu substituí o passe pela bênção e a água frutificada no lugar da hóstia. Ou eu já contribuo na casa espírita de alguma forma. Eu chego cedo, pergunto se tem ajuda, vejo se a cadeira está organizada. Eu ajudo na evangelização, eu já me disponho a ir no passe, ajudar no passe. Eu já disponho a me colocar, a ajudar as crianças na sopa, nas promoções. Eu já tiro o óbolo da viúva para ajudar nas manutenções do centro espírita, porque essa lâmpada tem um custo, as cadeiras têm um custo, a pintura dessa parede tem um custo, esse data show tem um custo. Eu tiro uma contribuição para o centro, para ajudar nas despesas, porque eu faço uso. Então assim, eu reclamo muito do governo, cada povo tem um governo que merece. Eu ainda continuo roubando. Não, Jean, mas eu não roubo. Eu vou na feira ou no supermercado, pego um bago de uva e ponho na boca e não pago. É roubo. Não é diferente daquele que rouba bilhões. Eu roubo a paciência do outro. Eu roubo o tempo do outro. Quando eu estou na fila do banco, da área da saúde, ou qualquer fila que seja na prefeitura, eu já estou com o evangelho debaixo do braço, porque se tiver que esperar 4 horas, eu espero tranquilamente, porque eu vou aprender o evangelho? Ou eu ainda estou vibrando negativo e alimentando aquelas conversas menos felizes? Eu ainda não entendi que para o espírito o pensamento é tudo? Então se eu falo, olha, fulano não vale nada, ela vai receber essa fala minha? Ou eu ainda não tenho isso com certeza? Porque para nós, espíritas,
foi-nos dada a oportunidade de tirar o nevoeiro intelectual e buscar a moralidade. A ciência espírita é para eu viver. É para eu viver. É para eu me modificar, não o outro. Eu. Mesmo que meu marido, minha esposa, meu companheiro, meus filhos estejam convivendo na mesma casa espírita, a minha compreensão e a dele às vezes não será a mesma. Por mais que nós estejamos num grau semelhante de evolução, mas a minha percepção de caridade, a minha percepção de renúncia, de dedicação, é completamente diferente do outro. E aí cabe o outro, ele que vai responder. E eu não tenho o direito de julgá-lo. Direito de julgar. Às vezes a gente ouve muito no movimento espírita que Brasil, pátria do Evangelho. E aí é tão interessante, né? A gente ouve muito isso. A gente é pátria do Evangelho, mas a gente não quer ter espíritos com dificuldade reencarnando no Brasil. Muito menos no meu lar. Mas nós somos espíritos velhos. Provavelmente passamos pela Europa, a região, podemos dizer, mais intelectualizada do planeta Terra, há muitas encarnações. Aí nós somos transplantados para o Brasil, aonde encontramos o índio com a sua simplicidade, com a sua pagelância, com o seu envolvimento já com a espiritualidade. E aí tivemos os negros com o seu animismo, formando um corpo, nos dando um corpo propício para desenvolver ainda mais a mediunidade. Porque a mediunidade é fisiológica. A qualidade dela depende de cada um de nós. Então nós temos todas as condições, e agora a doutrina espírita, para darmos grandes saltos. Só que eu estou esperando o outro. Será que eu estou esperando o outro? O que falta para eu tomar a decisão de pegar um livro, fazer oratória, fazer palestra, fazer um bate-papo, ao escutar o outro, principalmente dentro de casa, como a gente já disse? Eu tenho sentado do lado do meu companheiro, às vezes não dá para conversar, às vezes não dá para abraçar, mas sentar do lado. Os meus filhos estão abandonados? São órfãos de pais vivos? Os meus netos são órfãos de avós vivos? Porque às vezes a gente vê, porque depois que a gente aposenta, a gente acaba diminuindo algumas necessidades, porque a gente acaba não tendo tantos supérfluos, né? Porque a gente sabe que está chegando a hora da passagem. Mais cedo ou mais tarde a gente é convidado. E a gente acaba sempre sobrando umas moedinhas no bolso. Sempre sobra. O avô sempre tem um dinheirinho. E às vezes o avô, ele quer destruir a educação do neto. Ele acha que ele tem o direito de destruir a educação do neto. Aonde? No Evangelho, segundo o Espiritismo, está dizendo que os espíritos que antecedem podem prejudicar a encarnação dos outros que o antecedem. Nós somos responsáveis pelas almas que nos antecedem e até as que virão após nós. E quando eu vi que antecedem, porque a gente esquece dos idosos. Porque às vezes eu tenho 20, 21 anos, 30 anos, eu tenho pais, eu tenho avós, que eu abandono, que eu esqueço. Mas os filhos também, os netos. Então a nossa responsabilidade é de ser um homem novo. De ser um homem novo. De um espírito que aonde chega, ilumina, irradia paz, alegria, solicitude. Nós estamos sorrindo mais? Porque assim, a doutrina é uma doutrina consoladora. Para nós é uma verdade. Mas nós somos espíritas mais sorridentes? Nós somos os cristãos mais sorridentes? Nós temos vários cristãos, da igreja católica, evangélica, protestante, e aquele que pode se dizer que é cristão, porque segue o Cristo. Nós somos mais sorridentes do que eles?
Porque nós compreendemos o pós-vida e a vida. Será que nós temos sorrido mais? Perdoado mais? Ou não se ofendendo mais? Claro que é uma situação que não deve acontecer aqui, nessa casa, e os nossos amigos estão ouvindo, é a questão do melindre. Nós espíritas já não temos mais melindre, né, pessoal? Então nós não temos dificuldade, por exemplo, se um recebe um copinho de água a mais que o outro, se de repente eu discordo de uma fala de um aqui dentro, não tem melindre, a gente está discordando do assunto, não é isso, pessoal? Em casa, a gente também não tem melindre, não fica emburrado, não briga por causa do bife, não, por exemplo, os rapazes hoje não deixam toalha molhada em cima da cama e nem urina em volta do vaso, não é isso? Porque sabe que isso vai deixar companheiro ou companheiro nervoso. O Evangelho de Jesus é para nós pensarmos nas pequenas coisas. Porque a lei de Deus, diferente da lei dos homens, ela pega nas situações que a lei dos homens não pega. É aonde eu feri o outro que ela vai pegar. Mas ela também vai me glorificar quando eu tiver no trabalho do bem. Porque às vezes a gente fala muito de obsessor e a gente esquece do anjo da guarda. Porque nós temos nossos mentores amigos. Nós temos muitos espíritos torcendo por nós. Fala, vai Jean, vai que eu tô aqui do seu lado. E às vezes a gente lembra só dos obsessor. Só que às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero. É mais fácil ser indolente. É mais fácil ficar na inutilidade. Só que no começo a gente já disse que, segundo o Livro dos Espíritos, deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Olha, isso é novo, gente. Até então, não vou fazer mal para ninguém, vou ficar na minha, quietinho. Isso, tranquilo. Hoje não mais. Porque de que forma que a gente não consegue fazer o mal ficando quieto? A gente controla o pensamento? A gente está em plenitude? Não. A gente ainda pensa, a gente ainda tem uma instabilidade no pensamento. E essa instabilidade, ela só se modifica por meio do trabalho. Então eu tenho que estar na convivência para treinar minha vaidade, minha pretensão, meu orgulho, minha bondade, minha caridade, colocar em prática todos esses sentimentos que ainda são muito fortes em mim. Demonstrar que eu sou um homem novo, porque às vezes também nós deixamos de realizar algum trabalho ou alguma atividade por causa de um atavismo que nós trazemos em nós. A culpa. Nós temos que parar com esse negócio de ficar preso por causa da culpa. Eu não vou ajudar no passe porque eu fiz isso. Eu não vou participar da reunião mediúnica porque eu fiz isso. Eu não tenho condição de fazer uma palestra. Eu não tenho condição disso. Mas quando nós teremos condição? Quando estiver perfeito? Para ser perfeito, nós temos que passar por provas e expiações. Na condição que nós estamos, é assim, né? Claro que eu poderia ter dado salto, não fizemos. Então nós estamos nesse momento. E às vezes a culpa nos impede de trabalhar a lei de amor, de caridade, de liberdade, a lei da sociedade. As leis, todas as leis que envolvem as leis morais. E uma delas que a gente esquece são as leis da ciência material. Quem criou o homem? Quem criou a inteligência? Quem criou os espíritos? Deus. Então, é uma lei natural também, que às vezes a gente não quer respeitar. Por exemplo, às vezes a gente não quer dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Exemplo, tem gente que acha que na nossa sociedade não tem que casar no civil. Na nossa sociedade tem que casar no civil. Nós espíritas não temos cerimônia, mas nós temos que casar na... E às vezes a mulher sofre 40 anos porque o fulano não quer casar no civil. Ele está desrespeitando a lei de Deus. Porque nesse momento... a lei de Deus está se manifestando numa lei material. Eu tenho que pagar meus impostos. Mas o fulano vai roubar. É problema do outro. Agora, se alguém deixar de tomar um leite, se alimentar, tiver algum benefício social, porque eu não paguei o meu imposto, seja ele qual for o valor que for, eu serei responsabilizado. O que o outro vai fazer com esse dinheiro é o problema dele. Seja o governo ou não, seja quem for. Agora, a minha responsabilidade
de fazer a declaração de imposto de renda, de pagar IPTU, IPVA e aí vai, eu tenho que fazer. Eu não posso dar o jeitinho brasileiro. Porque antes de ser brasileiro, eu sou um espírito espírita que estou buscando cumprir com as minhas obrigações. O objetivo da encarnação é, na nossa condição, prova, expiação e ajudar na cocriação do universo. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. O que é ajudar na cocriação do universo? É contribuir incondicionalmente. Tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, vai influenciar o outro. Vai influenciar o outro. Tudo. Tudo. Às vezes as pessoas não estão vendo, mas e o meu pensamento? Onde ele está? Às vezes eu estou falando, eu gosto do fulano, mas eu estou vibrando raiva, eu estou vibrando ódio. Minha vontade é de pegar pro pescoço e pular fora. E isso acontece dentro da casa espírita, porque nós estamos aprendendo ainda. Os afins se atraem. E às vezes as nossas afinidades são espíritos como eu, infeliz. E nós vamos ter que reencontrar. Às vezes a gente não conseguiu encontrar lá no mesmo lar. Mas a espiritualidade dá um jeitinho e põe no mesmo centro espírita. Vocês vão ter que aprender pelo menos trabalhar junto. Ah, mas vai. E é um negócio tão estranho que às vezes a gente não consegue nem sair do centro. A gente quer mudar de centro espírita. Eu tenho raiva do Nilson. Eu tenho uma raiva do Nilson, mas eu não consigo sair daquele centro espírita. E toda reunião eu encontro com o Nilson. É por acaso? Porque a gente fala, afinidade, nós somos uma família. É família de prova e expiação. E isso é uma bênção, que nós temos consciência disso, gente. Eu tenho dificuldade com ele ou com ela, eu vou ter que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar isso. Nós temos que sair, no mínimo, aqui amigável. Podemos não aprender a amar ainda, mas amigável. Não vamos desejar o mal para o outro nessa encarnação. E às vezes a gente esquece de que nós estamos no aprendizado. Que o outro também está no aprendizado. Que o outro também passa por um processo encarnatório. E isso influencia a questão social. Aí vocês perguntam, hoje nós estamos vivendo a aprendizagem, né? Porque tudo é uma aprendizagem, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos as grandes aprendizagens da África, as guerras da África, do Oriente Médio, a catástrofe que esteve em Brumadinho, o que acontece no Rio Amazonas. Sempre está acontecendo essas modificações no planeta. Ah, mas em Franca não tem isso. Porque daqui a pouco surgem os julgamentos. Agora nós estamos ajudando. Daqui a pouco eles vão começar a procurar os culpados. É só olhar no espelho, velho. É só a gente olhar no espelho. Nós espíritas aqui, não sei quantas casas nós estamos aqui, os internautas. Nós temos árvore na porta da nossa casa? Ou eu estou com preguiça de varrer a calçada, ou preocupado que a pessoa o vizinho do lado vai falar com as folhinhas da minha árvore, porque eu não tenho coragem de varrer mais 10 metros para cá e nem 10 metros para lá. Eu prefiro destruir as árvores. E eu sou responsável pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul também. O papel de bala que eu mastigo, ou chiclete, ele vai para o bolso e depois para o lixo, para a mulher não brigar, porque vai para o tanque, né, para lavar roupa, ou ele vai para o bolso. Como é que tá? Aquele papelzinho que colocam lá no para-brisa, eu faço assim e jogo na rua, ou tá indo para dentro do carro, na sacolinha, depois eu vou jogar no lixo. Eu tenho separado lixo reciclável. Nós estamos cuidando do nosso planeta, da nossa casa. Momentaneamente ela é a nossa casa. E vai ficar por um bom tempo, eu acredito ainda. Então nós somos responsáveis também pelo ambiente que nós criamos, material e espiritual. Nós somos responsáveis. Nós podemos acabar com uma guerra? Com certeza. A guerra da Ucrânia pode acabar? Com certeza. Pelo menos um pouquinho diminuir. Pelo menos levá-los a conversar. O dia que eu parar de guerrear comigo, o dia que eu parar de brigar comigo, não me aceitando, brigando comigo, com várias situações que eu ainda não aceito, que eu não quero entender do outro. Porque cada um vai viver do jeito que quer. Não adianta a gente querer impor. Não adianta. Ele pode até fingir que está fazendo o que você quer. Mas se você não conquistou aquele coração, ele não mudou. E a conquista é diária, é contínua. Sem falsidade. Porque hoje a gente vibra o que nós somos. Nós vibramos o que nós somos.
o diferencial da doutrina espírita está nisso, né? Até a gente brinca assim, ó, se você não conhece o espiritismo, não vai conhecer não. Se você quiser conhecer o espiritismo de verdade, porque quem conhece o espiritismo de verdade não deixa de ser espírita. Porque o primeiro passo é a transformação. É começar a se esforçar. Porque aquele que vem só para tomar o passo, assistir uma palestra, ele está no caminho. Mas o espírita mesmo é aquele que tomou a decisão de renunciar a si mesmo, de se esforçar ao extremo de vencer a si mesmo, de falar não para muitas coisas do mundo. E falar não por muitas coisas do mundo vai se tornar aflito. A aflição que o Cristo nos ensinou no Evangelho, aquela que merece o reino dos céus. E às vezes a sociedade não vai entender. Só que vai ser visto com bons olhos. Quando eu me torno um homem de bem, eu já sou visto da sociedade como uma pessoa que está se transformando, porque nós somos respeitados. Quando você fala assim, ó, eu sou espírita, existe um respeito imenso por nós, mas uma responsabilidade imensa. Dizer que é espírita, pelo menos na nossa cidade de Franca, é uma responsabilidade imensa. Porque se você for espírita e aprontar alguma coisa, você pode macular 100 instituições espíritas na nossa cidade. 100! Porque ainda nós julgamos o todo pelo um. Então a nossa responsabilidade é grande. Aí fala assim, é muito puxão de orelha. Não! A proposta é a nossa transformação moral, para que nós possamos ser felizes mesmo. Ó, estou passando por dor, estou passando por dificuldade, mas vai passar. É só hoje. Amanhã tá tudo certo. Talvez esse amanhã seja 50 anos. Mas o que são 50 anos perante a imortalidade? A única certeza que nós temos é que as únicas certezas, que nós somos perfectíveis, que nós somos filhos de Deus e que nós vamos passar. Nós estamos de passagem aqui no planeta Terra. Podemos voltar ou não. Nós temos um período que nós ficamos aqui estagiando, aprendendo conosco e com o outro. E nós teremos o passamento, que é o desencarne, que é aquele período em qual a gente tem aquele vislumbre de que nós fizemos e para onde nós estamos indo após o desencarne. Então, sendo assim, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e eu quero desejar para vocês, do fundo do meu coração, um bom passamento para vocês. Quando vocês desencarnarem, que vocês possam ter um passamento tranquilo, suave, porque cumpriram com as responsabilidades de vocês e eu também. Obrigado pela oportunidade. Nós possamos formar mesmo uma grande família, onde um possa ajudar o outro, porque as dificuldades virão para aqueles que se dispuseram a reencarnar no país que é considerado pátria do Evangelho. Sejamos nós discípulos desse Evangelho que é o Cristo redivivo. Obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição de vocês. Eu estou afastado do meu serviço porque eu quebrei um ossinho do pé. Então, quarta-feira eu tenho um bate-papo em Jericoara, mas até quarta-feira, se vocês quiserem ficar conversando comigo, eu não tenho preocupação. A gente põe uma garrafa de água aqui e vai tomando até quarta-feira. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos vocês. Que nós possamos estar reunidos aí nos eventos. Nós teremos esse ano congresso. Nós teremos muitos eventos que às vezes o movimento espírita está perdendo. Companheiros que vêm para a nossa cidade com muita dificuldade, porque não é fácil conseguir um Haroldo, um Arthur, um Rossandro. E esse ano eles estarão aí no congresso em Franca. E pessoas não espíritas estão fazendo inscrição. E os espíritas não. Então eu espero que encontrá-los lá para a gente receber esse adubo que nos ajuda a ser uma verdadeira figueira. Produzir muitos frutos aonde nós estivermos. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Agradeço vocês. Um fraterno abraço a todos. Música Oração pela Paz.
da tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde há ofensas que doem, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista